Hoje, analisando uma frase estranha da Torá, a gente vai perceber como a gente tem um poder especial e sobrenatural que todos nós podemos usar. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Miketz, hoje focando nos parágrafos de 84 a 86 do Zohar, 7º ano de leitura. Bom, antes de mais nada, desculpe pelos óculos escuros, mas eu estou aí ainda sofrendo com a conjuntivite. Sofrendo não tá doendo nem nada, mas para não ficar uma imagem desagradável para vocês, um olho maior que o outro, um olho mais vermelho que o outro, resolvi pôr o óculos escuro. Já tô vendo vocês me chamando de novo de Bonovox, abelhão, besouro, tá bom, né? Fale o que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Bom, antes também de entrar na mensagem do vídeo, aviso, muita gente vinha me pedindo há muito tempo, incensos da Kabbalah, incensos bíblicos, voltaram, tá bom? Então, depois de um longo e tenebroso inverno, como o pessoal fala, já está disponível de novo lá na loja www.yairalon.com.br. Vai lá no site, na parte de cima, artigos cabalísticos e já tem o incenso disponível. Aliás, tem outras coisas, né? Para quem não sabe, tem a loja lá no meu site, dá para dar uma olhada e o incenso já está disponível, tá bom? Então quem quiser fazer os seus pedidos já pode encomendar. Pronta entrega, tá bom? Já pede e chega para vocês. Dá para pedir por Sedex ou PAC. Muito bem. Bom, então, nestes parágrafos que a gente está lendo de Miketz, o Zohar analisa uma frase na Torá que é meio estranha. Por quê? Está havendo uma fome na terra de Israel e o Jacó, então, reúne os filhos, né, para ver o que eles vão fazer. E a frase que aparece na Torá é a seguinte: Jacó viu que havia comida ou trigo, né, ou alimento na terra do Egito. E aí o Zohar fala o seguinte, pergunta, né, como é que o Jacó viu que havia alimento no Egito? Certo? É uma pergunta muito lógica. Jacó nem foi para o Egito, Jacó estava a quilômetros de distância do Egito, estava morando em Israel. Como assim Jacó viu? E aí você poderia falar, bom, Jacó era um patriarca, Jacó tinha nível de profecia, Jacó andava com a Shekhinah, que é a presença divina, ou ele tinha Ruach HaKodesh, como a gente chama em hebraico, né? O espírito de santidade. Mas o Zohar fala, não senhor. Porque a gente sabe, a gente aprende isso na tradição, que quando Jacó perdeu José, ou pelo menos ele achava que perdeu o José, né? Ele achava que o José estava morto. Ele perdeu também o seu espírito de profecia. Ele entrou num luto tão profundo, ele ficou tão triste, que ele não conseguia mais ter profecia. A Shekhinah abandonou o Jacó. Então ele não viu, no sentido profético, que havia comida no Egito. O que está acontecendo aqui? Bom, e aí o Zohar explica que o que está acontecendo é que a Torá está mostrando para nós que Jacó, e vamos lembrar que Jacó é Israel, portanto ela está falando de todos nós que somos Israel, mas vamos falar de Jacó primeiro, tinha a capacidade de ver o quê? Comida no Egito. Ah, e aí você falou óbvio. Bom, o que significa ver comida no Egito? Significa a capacidade de ver algo bom em meio a algo ruim. A comida, obviamente, representa uma abundância, né? Algo bom, algo que eu preciso, algo que eu tenho que buscar. E o Egito, como a gente sabe na Kabbalah, representa alguma negatividade, um ambiente, inclusive desértico, onde em geral não vai ter comida. O Jacó estava vendo, não a comida no Egito literalmente, mas ele estava procurando uma solução para a fome em Israel. Então, ele estava numa situação de fome em Israel está representando um momento de dificuldade, um momento de problema, um momento de crise, e ele não se deixou abater. Ele estava vendo a comida no Egito. Em português é como se a gente falasse, ele estava olhando a metade cheia do copo. Percebe? Ele é um homem que não deixa o espírito abater, apesar da fome em Israel. Tá dando para entender o simbolismo? Não estamos falando de algo literal. Então, esse espírito que Jacó Israel tem, nós também temos. É isso que a Torá está querendo passar para nós. Já que nós somos filhos de Israel,
descendentes de Israel, nós também temos isso. E nós temos que lembrar disso. Por mais que nós estejamos passando por momentos difíceis da nossa vida, por mais que nós estejamos passando por crises, por fome, por um momento desesperador, inclusive, a gente não pode se deixar abater. A gente tem que lembrar que há comida no Egito. Mesmo quando a gente está num país extremamente negativo, num país extremamente desértico, há comida, sempre há esperança. E a prova, inclusive, de que a leitura tem que ser essa, é a continuação do versículo. O Jacó, ele fala, a Torá fala isso, né? O Jacó viu que havia comida no Egito, e aí ele fala para os filhos, por que vocês estão olhando um para o outro? O Jacó faz uma crítica para os filhos, né, que são as 12 tribos de Israel, no sentido, por que vocês estão aí parados? Eu sei que tem a fome aqui em Israel, mas vocês estão inertes, vocês estão passivos, vocês não sabem o que tem que fazer? Por que vocês estão com esse espírito abatido? Né? A crise não tem que deixar vocês nesse espírito passivo e morto. Vocês têm que ter espírito combativo, vocês têm que ter um espírito de otimismo. Né? Então o Zohar fala que é isso que a Torá está querendo ensinar para nós. E é uma lição extremamente importante, né? Porque, claro, é natural na hora da dificuldade a gente ficar como os filhos de Israel ali, da situação, as tribos. A gente fica olhando um para o outro, né? A gente fica esperando que alguém faça alguma coisa, que alguém dê a solução para nós. A gente fala, bom, tem fome, eu não tenho o que fazer. Mas a gente não pode ser aqueles filhos de Israel, os literais. A gente tem que ser filhos de Israel no sentido descendentes de Jacó. A gente tem que ser filhos de Israel de saber olhar a comida no Egito. Um bom dia a todos e tudo de bom.